E aqui, essa é uma das ferramentas que eu mais uso, que são as comparações, né? Então aqui, por exemplo, eu posso escolher uma campanha e vou comparar com a campanha de número 9. Aqui a gente já sabe o quanto que investiu, né, nos últimos 7 dias de cada campanha dessa, da 11 e da 12. A gente sabe quantas impressões tiveram, qual foi o CPM de cada uma, então você vê que e a parte verde, você consegue visualizar que a parte verde é a parte da meta, onde eu coloco a meta do que eu quero chegar. CTR, a gente tem a meta, esse aqui está muito bom, tá vendo? 2,73 dessa campanha, essa campanha aqui está com 1,5. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, marqueteiro ou marqueteira, a este canal. Aqui eu falo sobre análise de dados para melhorar resultados de gestores de tráfego ou de social media. Se você quer aprender a como realmente fazer a diferença no dia a dia da sua empresa ou do seu cliente, fica aqui comigo neste canal que você vai aprender como fazer isso através da análise de dados. Eu sou Ronaldo Almeida, sou estrategista digital há 5 anos e trabalho com análise de dados com BI Inteligência há mais de 20 anos, ou seja, marketing digital ainda nem existia e eu já trabalhava com a questão de análise de dados. No episódio de hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar como gerar resultado é o único caminho para ser um gestor bem sucedido. Então aqui a gente vai focar muito no gestor de tráfego nesse vídeo, mas terão outros vídeos nesse canal falando bastante sobre social media. Então eu quero ir para a tela aqui já do meu iPad para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto. Se você é gestor de tráfego, fica aqui até o final desse vídeo, que eu vou mostrar alguns dashboards, algumas análises, algumas formas de você analisar isso através do Locker Studio, que é um software que eu utilizo muito, que ele é gratuito. Então ele é o mais fácil para você começar nesse mercado. Você vai ver como é fácil, como é simples você conseguir analisar e tomar, principalmente tomar ações baseadas em dados para a melhoria das suas campanhas. Então se você ficar até o final desse vídeo também, eu vou deixar aqui uma surpresa, um brinde especial para você. Então acompanha comigo aqui até o final, tá bom? Então, já de início eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que é ser um gestor de tráfego bem reconhecido, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, do que é realmente a gente entender esse reconhecimento por parte, principalmente do nosso cliente. Então, principalmente, a gente receber feedbacks positivos, né? Então, todas as vezes que você está lá no seu WhatsApp, sobe aquele pop-up do WhatsApp com a mensagem, você sabe que é do seu cliente. Qual que é o sentimento que você tem? Dá aquele frio na barriga, pensando, o que ele vai me pedir? O que ele vai me cobrar? Se isso acontece com você, provavelmente é porque você não está com a rédea da situação. Então você não tem confiança na sua análise, você não tem confiança nas suas ações, independentemente se elas vão para o lado certo ou vão para o lado errado, mas você não tem confiança porque você não tomou essa ação baseada em dados. Então, assim, você não tem uma estrutura por detrás disso para ter tomado aquela ação. Você está no achismo. Então o achismo sempre vai dar esse nosso sentimento de ai meu Deus, será que ele vai reclamar que não está tendo lead? Principalmente se você não abre as campanhas todos os dias e não sabe como que isso está acontecendo, você vai ter esse sentimento aí. Mas o gestor bem sucedido, ele sabe que quando o pop-up sobe do seu cliente, ou ele está pedindo para pausar a campanha que ele está dando conta de atender, ou realmente é um feedback positivo de algo que aconteceu. Então, um gestor de tráfego bem reconhecido, né, ele é bem remunerado. Então, ele consegue aumentar o pacote de serviço, seja aumentar o valor, porque a demanda aumenta, conforme a demanda aumenta, o valor aumenta também, e aí você consegue cobrar mais pelo mesmo serviço, ou você desenvolver novos serviços para o seu cliente. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil, ou está muito na moda, ou enfim, até porque a gente precisa sempre estar agregando outros serviços. Por exemplo, a gente trabalhar com as automações, com o traqueamento, né, com os relatórios, os dashboards, que não é 100% uma função do gestor, mas você pode agregar esses pacotes de serviço para o seu cliente. Aumentar o número de clientes, principalmente pelas indicações, porque o cliente, quando ele está satisfeito, é fato. Empresário conversa com empresário, gente, não tem como. Então, o empresário ele sempre vai falar, e ele sempre vai querer cantar vantagem, não tem jeito. E ele sempre vai falar que o gestor dele é muito bom e traz resultado para ele. E os depoimentos. E com os depoimentos a gente sabe que você provavelmente chegou nesse mercado de trabalho através de um infoprodutor, você aprendeu gestão de tráfego, ou enfim, você acabou caindo numa agência, mas
no fundo você foi estudar alguma coisa, se você estudou alguma coisa, você acabou caindo na mão de um infoprodutor, e ele usa muito depoimentos, né? Então a gente está acostumado aí com a galera do Érico Rocha, enfim, que trabalha muito essa questão dos depoimentos para conseguir convencer a audiência. Mas o fato é que a sua audiência, os empresários, eles também são convencidos pelos depoimentos dos seus clientes. Então você precisa ser um eterno coletor de bons depoimentos. E o que não é, que a gente realmente entende que não é ser um gestor bem sucedido. Então você ter lá, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, mas eu não consigo gerar resultado com o meu cliente, eu não consigo ter novos clientes. Então disso nada adianta. É uma boca de funil, é um lugar onde as pessoas vão te conhecer, sim, só que elas estão lá por um outro motivo e não exatamente para ser seus clientes. Likes, prêmios, nada disso faz com que um gestor de tráfego seja reconhecido. O que realmente faz com que ele seja reconhecido é o resultado dos seus clientes e o seu próprio resultado também. Então, é isso que não é. E aí a gente vai, por que eu tenho que ser por que eu tenho que ser reconhecido como gestor de tráfego? Por que isso é importante? Basicamente, para ter clientes satisfeitos aumenta a retenção de contratos, então aquela questão do LTV, então quantas vezes, por exemplo, hoje eu aqui não faço mais, no passado eu fazia contrato de 1 ano, prendi o cliente aqui 12 meses, se eu desse resultado ou não desse, o cliente estava preso comigo. Hoje em dia não mais, eu não tenho contrato de retenção, nem por minha parte, nem por parte do cliente. Se alguém não está satisfeito, ó, a porta da rua é serventia da casa, como dizia a minha falecida avó. Então, se o cliente não está satisfeito, ele pode ir embora. Assim como se eu não estou satisfeito com o cliente, eu vou embora. Então, assim, eu realmente demito o cliente que eu não estou satisfeito com o trabalho, porque eu confio no meu trabalho. E a possibilidade de cobrar mais por serviços. Então, se você não focar em resultado, pode perder cliente, principalmente muitas oportunidades aí para o seu negócio. Então, põe isso na sua cabeça. Você precisa gerar resultado. Gerar resultado é a alma do negócio de qualquer gestor. Então, por que investir tempo em análise de dados, né? Investir tempo em análise de dados e entender os indicadores-chave é crucial para o sucesso do seu negócio, para o sucesso do seu cliente. E aí, aqui a gente já começa a falar um pouco de análise de dados, né? Porque a gente falou de indicadores. Então, se você começa uma campanha sem saber quais são os seus principais indicadores, sem saber quais são as metas que você tem que buscar desses principais indicadores, você começa sem saber nada. Então, você vai primeiro rodar sua campanha, ver como ela performa. Depois que ela performa, você vai ver o que eu posso ajustar, o que eu não posso ajustar. Então, qual que é o ideal? Antes de começar qualquer negócio, definir quais são os principais indicadores para os clientes. Então, basicamente, a gente já sabe que sempre vai ser quantidade de leads gerado, quantidade de vendas gerado, custo por lead, custo por venda. Esses são os principais. São os indicadores chaves de qualquer campanha de tráfego. Mas é branding. Então tá, número de seguidores. Enfim, você vai definir isso junto com o seu cliente. Definido isso junto com o seu cliente, você vai fazer a conta reversa. Então, para eu ter 33 leads a R$ 30, eu vou investir R$ 1.000. Tá, o meu CPM tem que ser de quanto? O meu CTR tem que ser de quanto? A minha conversão da página tem que ser de quanto? A minha taxa de visualização tem que ser de quanto? Então, tudo isso você consegue fazer a conta inversa. Então, isso é importante para você já começar a sua campanha sabendo mais ou menos ali quais são os seus números. No dia a dia vai ser bem diferente, porque quando a campanha começar, você vai ver que aquele mundo real, aquele Alice no País das Maravilhas, ele não funciona no mundo real. Então você vai começar a ajustar isso, mas pelo menos você tem um norte. Às vezes o cliente vai falar assim, não, mas eu quero pagar R$ 3 no lead e quero investir tanto. E aí você sabe já mais ou menos quanto que é um CPM, quanto que é um CTR ali daquele ramo. Aí você vai falar assim, opa, peraí, putz, isso aqui é utopia, nunca vai conseguir, nunca vai chegar. Eu quero pagar 30 centavos por lead. Não é impossível. E aí você vai fazendo a conta inversa. Aí o cara tem que chegar num CPM de R$ 5, num CTR de 10%. Aí você fala, cara, isso aqui eu nunca vi, né? Eu estou trabalhando há tantos anos como gestor e eu nunca vi isso acontecer. Eu falo assim, então, infelizmente a gente não vai pagar isso. Eu falo assim, mais ou menos o que eu entendo que você vai pagar é tanto. E aí você começa a discutir ali já com o cliente. Então, assim, às vezes ele não vai fechar com você, beleza, esse cliente é um dos clientes que você não deve fechar, porque ele não tem nenhum tipo de conhecimento do mercado, nunca fez tráfego, ele está totalmente alienado. Alguém falou alguma coisa para ele, ele acreditou e tá tomando isso como base. Então, é importante você alinhar isso já no começo. O maior benefício de dominar esses aspectos é a confiança que você gera nos seus clientes. Então, assim, já na primeira reunião, você já fala isso, o cliente já vai falar assim, opa, peraí. Então, ele sabe o que ele está falando.
Pode ser que ele não feche com você. Pode ser que ele feche com o Joãozinho, que fala que não, dá certo. Beleza, eu consigo. Aí começa, não roda. Aí depois ele volta, ô, tudo bem, queria voltar a falar com você e tal. Aí ele vai realmente fechar com você porque viu o que você falou era verdade. Então isso é importante. Qual o maior benefício da análise? Agora falando da análise de dados. Então, assim, o principal benefício é tomar ação baseada em dados e não em achismo. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer para um gestor de tráfego é falar assim, eu não sei o que eu vou fazer. Você quer saber? Eu vou botar outro público aqui. Vou trocar o criativo. Vou baixar o orçamento da campanha. Vou botar outra campanha com outro tipo de conversão. Vou mudar o objetivo da campanha. Sem saber o porquê está fazendo, né? Então, isso é o maior crime que um gestor de tráfego pode fazer. A gente tem que combater isso. Você, gestor de tráfego, não tome ação baseada em achismo. Tenha dados para tomar as ações, tá bom? Tudo vai ser ação baseada em 100% objetiva? Não, vai ter a parte empírica, vai ter a parte do seu know-how, né, do seu feeling, do seu conhecimento, mas tem que ser menor do que a parte que você analisa e toma ação baseada na sua análise. Saber orientar a decisão, saber orientar o cliente sobre as ações tomadas. Estava conversando com um cliente agora há pouco, e é um cliente que tem um consenso um pouquinho maior. Eu estava debatendo, explicando tudo que a gente vai fazer, né, uma conta nova, tudo que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer. Né, tudo que ele fez, por que aconteceu assim e por que a gente vai mudar. Mas tudo isso baseado em dados. E a outra coisa, não seja, né, não seja igual aquele filme A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre da Meta ou do Google. Ou seja, coloca a campanha, reza, ora, para ver se a coisa dá certo. E se não der, põe outra campanha, faz a mesma coisa, vai dar certo, meu Deus, por favor. Eu confio em Deus, eu sei que Ele olha por mim, mas nessa parte eu sei que eu tenho que fazer o meu trabalho aqui e eu tenho que estudar e eu tenho que me qualificar para sempre fazer um melhor trabalho, para gerar mais resultado. Então não espere, não seja aquele que espera um milagre. E, por fim, se você não focar em resultados, você pode perder cliente, perder oportunidades. Não basta apenas executar campanhas, é preciso otimizar e melhorar continuamente. Ou seja, coloquei a campanha lá, só vou ver ela daqui a um mês. Não, pelo amor de Deus. Colocou campanha, você, gestor de tráfego, é todo dia. Mas eu não quero abrir o gerenciador de anúncios. Ok, então desenvolve uma sistemática, um dashboard automatizado em que a todos os dias vai coletar os dados do Facebook, vai colocar esses dados numa base de dados e você vai ter o seu dashboard atualizado todos os dias. Ronaldo, eu não sei fazer isso, ok? Entra lá no gerenciador de anúncios, coloca lá e você analisa através do gerenciador de anúncios. Ronaldo, não consigo, para mim é muita coisa, eu não consigo me organizar. Ok, tira de lá, coloca num Excel, num Google Sheet, faz alguma coisa, mas você precisa analisar todo dia. O melhor momento para começar a se destacar é agora. Então, cada vez mais tem entrantes dentro do mercado, cada vez mais gestores de tráfego, cada vez mais empresários, negócios locais, infoprodutores, todo mundo está colocando tráfego, está pagando mídia para aparecer mais, para vender produto, para vender infoproduto. E o que acontece com isso? O mercado ele vai ficando cada vez mais competitivo. Então, se você não sabe exatamente que parafuso apertar, você vai ter um grande problema na sua vida. Então, vale mais focar em resultados concretos do que apenas volume de trabalho. E aqui eu trago algumas ilustrações, né? Principalmente eu gosto muito daquela ilustração, né? Eu sou péssimo com desenho. Aqui é um machado, tá? Aquela ilustração de que quando um lenhador, né, recebeu um trabalho para cortar uma árvore, ele tinha 8 horas para cortar essa árvore. E vários lenhadores estavam trabalhando e todo mundo trabalhando, batendo machado, batendo machado, batendo machado. E esse lenhador, ele estava afiando o machado dele lá. Estava só afiando o machado. E aí chegou um lenhador um pouco mais inexperiente e perguntou: você não vai cortar? Não vai dar tempo de você cortar a sua árvore. Né? Se você continuar aí só afiando seu machado, você não vai conseguir cortar a árvore. Ele fala assim: não, fica tranquilo. E aí todos os outros lenhadores não conseguiram cortar a árvore em 8 horas. Ele ficou 6 horas afiando o machado e 2 horas ele foi cortar a árvore e ele foi o único que conseguiu cortar a árvore. Então o que acontece? Ele ficou analisando, planejando, né, fazendo toda a base dele durante 6 horas. E ele foi para a execução durante 2 horas. Ele fez
mais do que os outros que ficaram ali, ó, se matando. Uma outra, eu venho, meu background ele é da indústria, né? Então trabalhei por muitos anos na indústria, eu sou engenheiro, e aí talvez por isso essa facilidade dessa questão da análise de dados. É, mas tem um conto, não sei se é um conto, enfim, mas é uma história bem popular no mundo industrial, que conta que uma certa vez um gerente de uma indústria de carro, a linha de produção parou, e é milhares de reais quando isso acontece, e ele ligou para o especialista daquele equipamento para ele ir lá socorrer e dar manutenção. O especialista chegou, em 5 minutos colocou a fábrica para funcionar novamente, foi embora e mandou a nota fiscal, R$ 100.000. Aí no outro dia o gerente falou assim, não, vou ter que pagar porque eu não perguntei o preço, então vou ter que pagar, não tem o que fazer. Mas eu quero saber por que eu estou pagando R$ 100.000. E ele ligou pro manutentor. E o cara respondeu, leia a descrição do serviço que você vai saber. Aí ele pegou a descrição do serviço. Aí tava lá, R$ 1.000, troca de um parafuso. R$ 99.000, saber que parafuso trocar. Então, ele cobrou muito mais caro por saber qual parafuso trocar, pela experiência, background e análise de anos que ele já tinha feito, do que propriamente pelo parafuso trocado. Então, quanto mais você investir em análise de dados, em saber analisar, em gerar essa análise robusta dos seus clientes, mais experiência você vai tendo com as suas campanhas. Isso vai te deixando um gestor de tráfego melhor. Então, por isso que é importante você não negligenciar essa questão da análise de dados. E aonde você consegue fazer essa análise de dados? A gente tem, aí basicamente, nós temos 3 lugares em que você pode fazer essa análise de dados. No próprio gerenciador de anúncios da Meta ou do Google, seja ele lá qual você estiver trabalhando, você pode fazer isso em uma planilha, seja do Google Sheets ou do Excel, e você pode fazer, que é o que eu mais gosto, né? Que é o que eu acho que é mais eficiente, na minha opinião, é o Locker Studio ou o Power BI. Então, se você usa Excel, o ideal é você usar essa junçãozinha aqui, ó, Excel junto com Power BI. São da Microsoft, são do mesmo fornecedor, trabalham muito bem juntos. Ah, Ronaldo, eu não quero pagar a licença de Excel e não quero pagar a licença de Power BI. Sem problema nenhum. Trabalha com Google Sheets e Locker, ambos do Google. Então também vão funcionar muito bem para os seus dashboards, para os seus relatórios, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para prática. Deixa eu mudar a câmera aqui para a gente ir para prática. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, que vocês deviam ficar aqui para ver exatamente isso que eu estou fazendo. Basicamente, ó, o que eu faço aqui? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Dessa estrutura. Basicamente, a estrutura começa com organização dos dados. Então, você precisa, primeiro, ter uma organização muito boa dos dados, para só então você conseguir partir para execução das suas campanhas, para então você fazer uma coleta de dados, que aqui pode ser manual, desculpa a caligrafia, tá, gente? E pode ser automática. Ah, Ronaldo, o que é manual? Eu posso trazer direto, posso trazer isso direto do relatório da Meta ou do Google, né? Eu posso exportar isso, ou eu posso ir lá e digitar. Aí fica a seu critério. Né? Você pode gerar um relatório padrão seu, ir lá exportar, joga isso para um Google Sheets, ou você pode ir lá pegar a informação e digitar isso numa planilha que você tem. Aí fica a seu critério. Eu tenho 2 clientes. Beleza, consigo fazer isso tranquilamente, né? Sem problema. Não é nada do fim do mundo. Ah, eu tenho 10 clientes. Começa a ficar difícil você fazer isso totalmente automatizado. Então você consegue aqui não automatizado. Então aqui você consegue automatizar
através do Adveronix. Tem seus prós e contras de usar essa ferramenta, enfim, mas eu uso bastante. Você pode fazer isso através do Make. Né? Aqui você consegue ter um plano gratuito e fazer muita coisa. Aqui você vai ter que pagar a ferramenta. Essa ferramenta custa $10 por mês, tá bom? E aí você ainda tem isso, eu falo, a gente criando os nossos próprios relatórios. E aí, se você não quiser criar seu relatório, se você quiser ter os relatórios padrões, que você não consegue customizar, não consegue fazer nada, aí você vai para Egoi, Reportei, até a MLabs tem algumas coisas, né? Você vai pagar aqui uma mensalidade e eles vão te dar relatórios padrão, né? Você não vai conseguir customizar muita coisa. Mas se você trabalhar aqui nessa área aqui, nessa região aqui, ó, que aqui eu mais indico você, gestor de tráfego ou gestor ou social media, aprender. Se você trabalhar nessa área aqui, você vai ter relatórios customizados e você vai ter uma economia colossal de dinheiro. Então você vai conseguir sim fazer com ferramentas gratuitas, tá bom? Então, bora aqui para minha tela, que eu vou mostrar. O primeiro de tudo, aqui, ó, se eu fosse falar, teria mais uma aqui, ó. Que antes da organização, eu colocaria aqui, ó, definição de indicadores, né? Isso é a primeira coisa que você vai ter que fazer junto com o seu cliente. Então, definir os indicadores, depois você vai fazer uma organização da sua campanha, depois você vai executar a sua campanha e, por fim, você vai coletar os seus dados. E depois de coletar os dados, aí você vai fazer a sua análise, certo? Depois que você fizer a análise, aí você vai tomar ação. Para quê? Para voltar aqui, ó, na execução da campanha. Então, olha só, você faz a sua definição dos indicadores, se organiza a sua criação das campanhas, você executa as campanhas, você coleta dados, você faz análise desses dados, depois você toma ação e volta. E depois o que você continua fazendo? O negócio que a gente chama na indústria, e você precisa aprender isso, chama ciclo PDCA, que é PDCA. Plan, de planejar, do, né, de fazer, C, de check, de checar, e A, de agir, né, de tomar ação. Então, basicamente, o que a gente faz aqui, ó, é um PDCA. Então, aqui a gente está fazendo um do, né, aqui a gente está fazendo um P, aqui a gente está fazendo um check, né, aqui a gente continua fazendo um check, e aqui a gente está fazendo um A, que é de agir. Então, essa metodologia que está dentro da indústria, que, por exemplo, que quem criou essa metodologia, principalmente na época da Toyota, onde a Toyota teve aquele crescimento, aquele boom, e aqui eu adapto ela para a nossa realidade, para a nossa gestão de tráfego. Então é assim que eu trabalho, é assim que eu faço todos os meus, é assim que eu organizo toda a minha vida aqui na gestão de tráfego. E não mudo nunca. Então assim, eu fico fazendo isso dia após dia, entra cliente do mesmo jeito, continua cliente do mesmo jeito, sai cliente, entra novo cliente, do mesmo jeito. E é assim que funciona, né? Assim é o modus operandi aqui que eu trabalho. Então, se a gente for parar para pensar, eu vou trazer aqui para vocês, ó. Deixa eu organizar aqui para poder mostrar. Eu vou trazer aqui uma planilha, tá? De um trabalho que eu estou começando. Então, o trabalho é assim. O cliente falou que tem R$1.000 para investir em tráfego, tá? Números aqui são fictícios. Ele tem R$1.000 para investir em tráfego, ele queria 33 resultados, pagando R$30 por resultado. E aí eu venho trabalhando aqui, ó, qual que é o CPM, mais ou menos, que eu tenho informação desse cliente. Se eu pegar uma média, era de R$22 o CPM. Então tá. Se eu jogar um CTR de 1.5 de meta, uma taxa de visualização de 80, uma taxa de conversão de 60, eu vou chegar nesse número. Então, eu parto de um trabalho, eu inicio um trabalho sabendo exatamente quais são as minhas metas. Isso vai ser o que vai acontecer na prática? Nem sempre. Na prática, pode ser que eu chegue lá e, né, tudo dê errado. Mas eu tenho um norte.
para começar, pelo menos para começar. E aí, o que eu faço depois disso? Alinhei os indicadores? Alinhei. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou alinhar lá quais são os públicos do cliente, sempre baseado numa estratégia, numa definição, que aí é de gestor de tráfego para gestor de tráfego. Por exemplo, eu gosto de separar públicos de quente, morno, frio, super frio, porque lá na frente eu vou ver esses dados, eu vou ver lá no resultado, então qual que é o público que está gerando mais lead? Qual que é o público que está gerando lead mais barato? É o quente, é o morno, é o frio? Aí depois eu faço todo o traqueamento de UTM com a ferramenta de e-mail do cliente. E aí lá eu consigo saber qual que é o público que está virando mais cliente. É o público que era morno, que era frio? Então eu faço o traqueamento desde a campanha até o cliente, para realmente saber. Porque às vezes nem sempre aquele público que está trazendo mais lead é o que está trazendo mais cliente. Então tem essa diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí vem, é site, é lista, é catálogo, né, se é um público de envolvimento, enfim, seguidores, e aí vai. E aí aqui tem alguns estágios e algumas coisas que eu vou colocando aqui. E aí eu gero o público. E aí aqui é a mesma coisa. Eu tenho o meu padrão para geração de campanhas, que tipo de campanha é baseado na estratégia que eu estou usando do cliente, se ele vai construir público, se a gente não vai construir audiência, enfim, se é tráfego direto, se não é tráfego direto, e aí depende muito de cada coisa, aí você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, qual que é? Quais são os objetivos aí, né? Cadastro, é conversão, é prontidão, enfim. Aqui eu vou desenvolvendo cada organizando, né? Aquela parte da organização. Por que isso é importante? Porque lá na frente eu consigo filtrar todas as campanhas de conversão, tudo que era para cadastro, tudo que era para geração de público, tudo que era para geração de lead, enfim, eu consigo ir filtrando isso dentro do relatório e fazendo análise. Se eu não tenho essa estrutura, eu não tenho como filtrar. Se eu coloco aqui qualquer nome de campanha, Júnior 3, cliente, tá. Depois eu vou saber quem é. Então, assim, por isso que a estrutura, se você já é gestor de tráfego, qualquer curso que você fez, eles falaram muito sobre a nomenclatura. Só que a maioria não te fala por que você tem que fazer essa nomenclatura. E aqui eu vou te falar, você tem que fazer essa nomenclatura para você conseguir filtrar isso dentro do seu relatório, do seu dashboard, para saber qual que é o que está gerando mais valor ao menor preço. É por isso que você faz isso. E eu vou te mostrar lá. Beleza, feito tudo isso, a gente vai aqui, ó, gerar todos os dados, ó, isso aqui, ó, é tudo o dado que vem da campanha, certo? Isso aqui vem como? Isso aqui vem através de um clique, vem tudo para essa página. Estou entregando ouro aqui para vocês, hein? E depois, o que eu faço? Eu levo isso daqui lá para o Looker Studio, né? Então aqui é o Looker Studio. Então eu trago ele aqui, ó, para você. Eu trago isso aqui para mim visualizar. Esse aqui ainda tá, a gente está mexendo nele. Eu peguei até para fazer um exemplo. Então eu consigo trazer aqui, se você quiser, gráficos do que você quiser, de investimento, clique, enfim, você consegue separar aqui as fases. Por exemplo, se é um lançamento, né, você consegue visualizar o investimento total, investimento em distribuição, em conversão, em remarketing. Né? Você consegue destrinchar cada etapa da fase de lançamento. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui os status de campanhas. Aí você fala assim, nossa, Ronaldo, que legal, né? O seu relatório já traz aqui o verdinho quando está ativo, o vermelho. Assim, não, isso aqui traz porque isso aqui eu faço desde o começo, ó lá. Campanha ativa, campanha pausada. Então, se eu vir aqui, ó, campanha pausada, ele vai e coloca a bolinha vermelha. Campanha ativa. O que eu venho? Eu simplesmente dou um Ctrl C aqui, ó. Vou lá no gerenciador de anúncios, renomear e dou um Ctrl V, né? Extremamente rápido. Então, assim, quando eu vou para o gerenciador de anúncios, eu passo muito pouco tempo lá no gerenciador de anúncios. Eu passo mais tempo aqui na minha organização e na minha análise do que no gerenciador de anúncios. Então, basicamente é isso que eu faço. E aqui eu consigo analisar, né, todas as campanhas, aqui os principais indicadores das campanhas, e aí, aqui, quantidade de cadastros que eu tive totais, quantos vieram do Face, quantos vieram do Instagram. Eu estou terminando de fazer esse dashboard aqui.
qual tipo de público, se veio do quente, do frio, do morno, qual fonte de tráfego, qual tipo de tráfego que veio. E aqui, essa é uma das ferramentas que eu mais uso, que são as comparações, né? Então aqui, por exemplo, eu posso escolher uma campanha. Então, por exemplo, eu vou escolher essa campanha 11, né? E aí, no mesmo dos últimos 7 dias, por exemplo, e vou comparar com a campanha de número 9 dos últimos 7 dias. Não teve nada, então vamos pegar a de número 12. Então, por exemplo, aqui os números não vão estar muito bons porque, enfim, a gente ainda está colocando isso para funcionar. Mas aqui a gente já sabe o quanto que investiu, né, nos últimos 7 dias de cada campanha dessa, da 11 e da 12. A gente sabe quantas impressões tiveram, qual foi o CPM de cada uma. Então você vê aqui, e a parte verde, você consegue visualizar aqui, a parte verde é a parte da meta, onde eu coloco a meta do que eu quero chegar. CTR, a gente tem a meta, esse aqui está muito bom, tá vendo? 2,73 dessa campanha. Essa campanha aqui está com 1,5, é 1,5 a meta, está com 0,59, muito ruim. Inclusive, essa campanha pausada, essa campanha é uma campanha ativa. Gerou 2 cliques, um custo de clique muito alto. Aqui a taxa de visualização, os 2 cliques foram para a página. Aqui, dos 31 cliques, 75% visualizou. E aí teve um custo de 2,37, uma taxa de conversão de 23%, gerou um cadastro a 54, deveria ser a 33. E essa daqui não gerou nenhum tipo de informação, nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de visualização. Então, aqui, por exemplo, eu já sei quais parafusos eu devo apertar. Primeiro, eu tenho que trabalhar na otimização dos meus públicos. Porque se eu tiver um CPM menor, teoricamente eu vou ter uma quantidade de impressões muito maior. Se esse número não se modificar, continuar os 2,73%, então quanto que é 2,73 de 2.000? É principalmente o dobro daqui. Né? Então, se for o dobro daqui e tudo mantiver o dobro, eu vou chegar no meu custo. Então, eu tenho que trabalhar para o meu CPM melhorar. Então, o CPM a gente sabe, uma coisa está dentro da nossa mão, que é trabalhar aí nos públicos, ver quais públicos a gente consegue uma taxa melhor, mas também tem a parte do leilão que não está muito dentro da nossa mão. Né? Aí é uma outra questão que a gente não consegue trabalhar muito. Mas, suponhamos que eu não consiga diminuir tanto o meu CPM. Quais outras taxas eu conseguiria melhorar para compensar o CPM que está alto? Poderia melhorar minha taxa de clique? Poderia, com novos criativos. Poderia melhorar, aumentar a taxa de visualização da minha página? Sim, trazendo pessoas mais interessadas, mais engajadas, que vão realmente querer ver a página e melhorando o carregamento da minha página. A minha taxa de conversão, muito baixa, né? Eu deveria estar em 63%. Aqui, tá vendo? Eu preciso até melhorar essa condição, esse percentual aqui, porque aqui tem que ser percentual. Então, quantos por cento aqui eu estou de taxa de conversão? Vamos ver ao vivo. Bom, depois eu altero, não vem ao caso. Eu quero que vocês entendam realmente o poder de uma análise, né? O poder de você ter essa ferramenta para você. E aí você consegue falar assim, pô, supomos que é 23%, eu preciso aumentar, o que eu posso fazer? Aí você tem as ações, por exemplo, implementar um Hotjar na página ou um Clarify, que é da Microsoft, que é de graça, que você pode monitorar os cliques, monitorar o scroll da página, monitorar os vídeos, gravar o que está acontecendo na página para você ver como que o usuário está interagindo com a página, onde você precisa melhorar as informações da página para ter mais conversão. Mas não sou eu que mexo na página. Então, assim, imagina você fazendo uma call, uma reunião com o seu cliente, falando assim, olha só, eu preciso, por exemplo, você não faz criativo, não mexe em página, não faz nada. Eu faço aqui ainda para muitos clientes. Então, às vezes está tudo na minha mão, fica mais fácil. Mas quando não está, você fala assim, ó, a gente precisa fazer novos criativos, porque, por exemplo, né, suponhamos que essa é a nossa realidade. 0,59 é muito baixo, a gente precisa chegar a 1,5.
Para isso, a gente precisa ter criativos que sejam mais criativos. E a minha sugestão é que a gente trabalhe com esse tipo de criativo. Você consegue gravar para mim? Beleza. Aí a pessoa vai fazer, ou o copy da pessoa vai ter que trabalhar para isso. Se é você que está fazendo o criativo, então você já sabe qual o caminho seguir. A taxa de visualização da página, por exemplo, 74 por 80, putz, vamos considerar que está ok. Mas se suponhamos que fosse 30% aqui. Aí você vai lá no Google Page Speeds e põe, pumba, a página do seu cliente. Aí aquela página lá dá 30 de ponto, né? O Google Page Speed, né? A gente tem que estar com a página 99 e dá 30. Então, carregamento lento, as imagens pesadas. Aí você fala assim, ó, você pode pedir para o seu programador revisar esse site aqui, porque a gente precisa chegar a 99. Aí o cliente vai falar, opa, beleza, pode deixar. E depois você vai analisar de novo, vai melhorar e esse indicador vai ter melhorado. A taxa de conversão, a mesma coisa. Se não é você que faz a página ou a copy da página, você também vai ter condição de falar assim, ó, a taxa de conversão da página está baixa. Eu estou chegando aqui com um monte de gente e não está convertendo. Vamos fazer alguma coisa para melhorar, para tentar melhorar? Às vezes você vai fazer, vai melhorar, às vezes não, né? Então, às vezes, realmente, você precisa, talvez, mexer num público aqui, que vai chegar um público diferente, mas na grande maioria das vezes, mexer na página vai melhorar a conversão. Então, imagina você chegando numa conversa com o seu cliente, mostrando isso, explicando isso para ele. É diferente se você assim, o cliente manda mensagem, fala assim, eu estou pagando o dobro, não era para ter tanto, não tive não tive nada. E aí você fala, aqui agora o que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Aí você vai, põe campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha, e o negócio não vira. E aqui, por exemplo, você consegue analisar muito mais coisa, né? Por exemplo, por campanha. Então, se eu clicar aqui, no caso do Locker, se você deixar isso é, tudo conectado, você consegue, por exemplo, clicar numa campanha e essa campanha te trazer quais são os conjuntos de anúncios que estão dentro dela e quais são os anúncios que estão dentro dela. Aqui ainda você conseguiria colocar, por exemplo, vamos ver aqui se eu tenho essa informação. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse item, eu tenho uma thumbnail, tá vendo? E aí se eu venho aqui, vamos voltar aqui para a nossa tabela, em vez de URL, eu coloco imagem. Eu tenho, por exemplo, a thumbnail, que às vezes você vai falar assim, mas por nome eu não sei qual que é esse criativo, né? Fala assim, por nome eu não sei qual que é esse criativo. Mas, se você tem aí a thumbnail do criativo, você consegue saber exatamente quem ele é. Eu vou tirar ele daqui. A gente também tem a opção, por exemplo, de você trazer o link do criativo aqui, que isso é disponibilizado, né? Você consegue disponibilizar isso, por exemplo, você consegue pegar os links dos criativos, né, e você consegue colocar isso no seu dashboard, clicou, vai para o criativo para você, né, ouvir o criativo, enfim, saber do que está falando aquele criativo. Mas aqui, por exemplo, você consegue saber qual que é o ativo. Esse aqui está dando CTR de 5,47, mas gastou só R$7. Enfim, mas deu uma conversão, tá vendo? Então, mas o CPM está 58, se for para você precisa melhorar o CPM. Cara, mas se isso aqui está me trazendo um lead a R$7, eu quero pagar 30, se lasque, perdão da palavra, perdão francês, que se lasque o CPM. Eu tenho que falar para ele, tentar colocar mais dinheiro aqui para eu verificar se eu vou continuar com esse valor de custo de conversão. Né? Então, são as otimizações que você vai fazendo, né, tanto nos criativos quanto nos públicos. Por exemplo, o público quente aqui, ele está me trazendo uma conversão com uma conversão, né, um CPM de R$67, sempre o público quente tende a ser um pouco mais caro, só 3 cliques, então uma taxa de clique muito maior, é claro, porque ele já me conhece, só que gastou muito pouco. E aí quando eu vou aqui para um público morno, o que eu poderia fazer aqui? Poderia tirar isso das campanhas. É que eu não tenho tanta verba, mas se eu tivesse mais verba, eu poderia fazer uma campanha de quente, uma campanha de morno, uma campanha de frio. Né? Tirando isso para que o Facebook gaste aqueles valores
dentro das campanhas. Tanto de coisa que eu consigo fazer aqui, olhando e analisando os resultados, é infinitamente. Então, o que eu vou fazendo para cada cliente? Eu vou aqui, gasto um tempinho analisando, gasto um tempinho gerando ações que eu posso fazer e vou fazendo isso. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que ao longo do tempo eu vou otimizando as minhas campanhas e eu vou conseguindo resultados cada vez melhores para os meus clientes. E isso faz com que a gente tenha todos aqueles benefícios do começo da aula que eu comentei com vocês. Bom, se você quer receber um exemplo desse dashboard, né? No passado, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma grande aula, né? Eu coloquei 140 pessoas para conversar, para falar sobre isso, totalmente de graça, não cobrei nada. E várias pessoas conseguiram fazer o dashboard. Teve pessoas que começaram a cobrar, a pessoa cobrava R$ 500, começou a cobrar, conseguiu fechar contrato de 2.500 só porque mostrou um relatório, né? Então, se você quer receber um exemplo, uma cópia, não é esse relatório, mas se você quiser um exemplo para você começar a trabalhar e começar a aprender um pouco de dashboard, principalmente de Locker, você deixa aqui nos comentários eu quero, que aí eu vou entrar em contato com você e vou te mandar isso, tá bom? Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Aqui a gente vai colocar sempre temas sobre análise de dados, dashboard, Locker Studio, Google Sheets, para gestores de tráfego para social media. Se você é social media e ficou aqui até esse vídeo, também comenta aqui, eu quero o meu relatório de social media que eu vou fazer um vídeo 100% voltado para vocês, tá bom? Como você consegue capturar todos os dados do Instagram, Facebook, colocar isso dentro de uma planilha, ver quanto de engajamento tem cada publicação, quanto que está o crescimento do engajamento, quanto está o crescimento de seguidores dentro daquele perfil. Então a gente também consegue fazer tudo isso, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal para que o YouTube possa mandar esse material para muito mais gestores de tráfego aí por todo esse Brasil. Tá bom? Até a próxima. A gente se vê.